cidades brasileiras. Olha, são 7h19 agora, 7h19. Ontem foi um dia de muitas mudanças no governo federal. A troca de ministros anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro teve como objetivo fidelizar o apoio do bloco de partidos do chamado Centrão, diminuir resistências dentro do próprio governo e aumentar o controle sobre estruturas com capacidade de fazer um embate mais assertivo com governos estaduais e municipais. Ao mesmo tempo em que tenta agradar a sua base aliada, o presidente coloca aliados de extrema confiança em 3 áreas estratégicas: defesa, justiça e advocacia geral da União. O presidente tem protagonizado embates com governadores e prefeitos, como a gente viu aí, né? Esse vídeo feito pelos prefeitos, não tem nenhum aí que é alinhado com o presidente. Em relação às medidas restritivas para o combate à Covid-19, ao todo foram feitas trocas em 6 pastas ministeriais. O bloco do Centrão, que já tinha o controle das comunicações e da cidadania, agora também chefiará a Secretaria de Governo, responsável pela articulação política. De acordo com assessores presidenciais, a deputada federal Flávia Arruda para a Secretaria de Governo, Coordenação Política, foi sugestão do ministro Luiz Eduardo Ramos, agora na Casa Civil, para agradar o presidente da Câmara, Arthur Lira, que se reuniu na manhã de ontem com o presidente no Palácio da Alvorada. O esforço do presidente, de acordo com auxiliares palacianos, foi tanto de acalmar os ânimos de Lira, que na semana passada fez um discurso crítico e com ameaças ao executivo, como de tentar amarrar o PL em sua candidatura à reeleição em 2022. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou recentemente a integrantes do Centrão o interesse em ter como seu candidato a vice-presidente o empresário Josué Alencar, do PL. A entrega de um cargo ministerial à legenda, no entanto, não é considerada por dirigentes da sigla como uma garantia de um apoio em 2022. Na dança das cadeiras, o presidente demitiu ainda 2 ministros que vinham questionando, em caráter reservado, decisões de Bolsonaro. Um deles foi José Levi do Amaral, que há meses já sinalizava a intenção de deixar o comando da AGU, pasta responsável pela defesa jurídica do governo e do próprio presidente. Bolsonaro se irritou com o fato de Levi não ter aceitado assinar a ação ingressada no Supremo Tribunal Federal, que pedia a suspensão de decretos publicados pelos governos do Distrito Federal, da Bahia e do Rio Grande do Sul, com medidas de restrição para o combate do coronavírus. No ano passado, Bolsonaro e Levi também entraram em confronto na decisão do presidente de recorrer ao Supremo contra a suspensão da posse de Alexandre Ramagem para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Na época, o presidente desautorizou o ministro e disse que quem mandava era ele. A demissão do general Fernando Azevedo do comando da defesa, o general Fernando Azevedo do comando da defesa, também se deveu, segundo integrantes da cúpula militar, a desavenças com Bolsonaro. Além disso, o presidente defendia em conversas reservadas uma troca do general Edson Pujol, do comando do Exército, alteração da qual Azevedo vinha resistindo. Segundo militares do governo, Pujol sempre defendeu a independência das Forças Armadas em relação à atual gestão. A expectativa no Palácio do Planalto é que, com a nomeação do general Braga Neto para a defesa, Bolsonaro terá um controle maior sobre os efetivos militares, sobretudo em sua atuação contra medidas de restrição decretadas por estados e municípios. A mudança do comando da Justiça também passaria por uma maior ascendência do presidente sobre as forças policiais. Olha, na posse, né, só relembrando aqui, titulares em 1º de janeiro de 2019, quando começou o governo Bolsonaro. Na saúde, começou com o Mandetta. Hoje nós temos o Marcelo Queiroga. Na economia, permanece o Paulo Guedes. Esse parece ser intocável. Na Casa Civil, Onyx Lorenzoni saiu. Hoje é o general Luiz Eduardo Ramos. Secretaria de Governo, Santos Cruz começou com Bolsonaro. Hoje é a deputada Flávia Arruda, nomeada ontem. Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano começou, né, como secretário-geral. Hoje, a vaga é ocupada por Onyx Lorenzoni.
Justiça e Segurança. Bolsonaro nomeou Sérgio Moro. Hoje, nós temos Anderson Gustavo Torres. Ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva. Hoje, Braga Neto. Relações Exteriores. Ernesto Araújo, polêmico, caiu. Entra Carlos Alberto Franco, França. General Augusto Heleno. Começou com Bolsonaro e continua. Na infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Começou com Bolsonaro e continua. Agricultura, Tereza Cristina. Começou com Bolsonaro e continua. Educação, trocou. Ricardo Vélez foi substituído por Milton Ribeiro. Cidadania, começou Osmar Terra, agora é João Roma. Minas e Energia, era Bento Albuquerque, continua. Ciência, Tecnologia e Inovação, continua o astronauta Marcos Pontes. Comunicações, não existia, temos hoje Fábio Faria, que é deputado. Meio Ambiente, começou e continua Ricardo Salles. Turismo, começou Marcelo Álvaro Antônio. Hoje, Gilson Machado. Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, saiu. Entrou Rogério Marinho. CGU era Wagner Rosário, aliás, começou Wagner Rosário, ele continua. Mulher, Família e Direitos Humanos. A Damares Alves começou e continua. AGU continua André Mendonça e o Banco Central começou Roberto Campos Neto e ele continua. São poucos, Odécio Rodrigues, que resistem, né? Ou que permanecem, que começaram com o Bolsonaro e continuam. Né? Alguns nomes aqui fortes, como o ministro da Economia, o Paulo Guedes, o do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a Damares continua. Agora, a maior parte aqui, a maioria de pastas importantes, como a Saúde, por exemplo. A Saúde trocou 4 vezes, né? Começou com Mandetta, Nelson Teich, Pazuello e hoje o doutor Queiroga, né? Em plena pandemia, foi a pasta que mais trocou, né? Exatamente. E mostra também um pouco da mudança da postura do próprio presidente Bolsonaro, né? Que adotava um discurso de que queria afastar-se do Centrão, mas não tem jeito, meu amigo. Se você afastar do Centrão, você não governa. Se você não governa, o impeachment chega e aí fica pior a coisa. Então, Bolsonaro aproximando, né, a própria afluência que tem agora o presidente do Senado e também o presidente da Câmara dentro do próprio governo Bolsonaro, mostra muito que hoje a gente tem ali um presidencialismo já com cara de parlamentarismo. Né, os parlamentares dando aquele toque e ajudando o presidente a governar. Ele não disse isso na campanha eleitoral lá no ano de 2018, mas agora a realidade é completamente outra. Agora são 7h26, essas mudanças têm muito caráter político, né? Já visando as eleições de 2022, ainda mais com essa ameaça Lula, né? Vejam que o Lula sinalizou, e o Lula lá quando foi presidente, até com a própria Dilma, manteve uma parceria política com o PL, né, que é hoje um dos principais aliados do Bolsonaro. E o Lula já sinalizou que pode colocar, né, o vice na disputa do ano que vem, um nome do PL. Então isso já, obviamente, assusta a base de apoio do presidente Bolsonaro. Agora são 7h27. Tudo que acontece